ficar nenhum acúmulo, né, de dúvidas, tá bom? Então, olha lá, qual coenzima deriva da vitamina piridoxamina? LPL. Piridoxamina? LPL. LPL, piridoxalfosfato, né? Piridoxalfosfato é importante para as reações de transaminação, desaminação, né? As reações da via das pentoses, que a gente chama de transacetilases, então são várias reações importantes. Por que o metabolismo de aminoácidos é dependente desta vitamina? Aí eu já falei, né? Qual que é a ideia aí? Por quê? Porque atua em transaminase, descarboxilação e desaminação. Uhum. Então, lembra que quando nós discutimos metabolismo de aminoácido, semestre passado, e eu falei com vocês assim, olha, quando você está em jejum e você não tem uma outra fonte energética, você tem que usar o aminoácido como fonte energética, né? Então, para suas células utilizarem o aminoácido como fonte energética, você precisa de fazer transaminação, a transferência de grupamento amino, para você formar os cetoácidos, e aí você conseguir obter energia pela via glicolítica, ciclo de Krebs, né? Ou fazer a gliconeogênese também, a partir desse aminoácido. Então, é muito importante a gente ter a B6 atuando nessas vitaminas, né, nessas enzimas que fazem tanto a via glicolítica ou, no caso, a via glicolítica não, desculpa, a transaminase, né, a transaminação e a desaminação, para que você possa ter via glicolítica ou gliconeogênese funcionando se você precisar, tá? Então, é importante aí no metabolismo dos aminoácidos, no caso, transaminação, e a desaminação é importante porque a desaminação é importante para que você tenha a amônia, que é produzida no metabolismo de aminoácidos, ela seja transformada em ureia. Então, se você não faz essa desaminação, se você não consegue retirar esse excesso de amônia, lembra que a amônia é tóxica. Então, uma reação de desaminação, ela é extremamente importante para você eliminar esse excesso, por exemplo, lá no fígado, né, você vai retirar essa amônia dos compostos e vai transformar em ureia. Então, se você não tiver como fazer isso, você pode ter um excesso aí de amônia no organismo, né? Terceiro, por que o consumo de ovos pode provocar alterações no processo de gliconeogênese? Porque tem a avidina e a avidina atrapalha a absorção. Uhum, justamente, exatamente. Absorção de quê? Da vitamina B... Pera. Ai, André, fugiu agora. Quem lembra, gente? Lá responderam no chat. O Juan respondeu, B7. Uhum. É porque é uma deficiência rara, né? A gente não costuma ter deficiência B7, né? Mas pode acontecer se a pessoa ficar ingerindo ovo cru, né? Em quantidade, a biotina, exatamente. Então, lembra o seguinte, essa biotina não é uma vitamina que é comum a deficiência dela. Não é comum. Mas tem casos, assim, a gente ouve falar de casos de pessoas que adoram comer nesses suplementos aí, o pessoal pega uns ovos crus, coloca lá no liquidificador, mistura com um monte de trem e manda para dentro, né? Então, assim, é possível, né? É possível você ter essa deficiência da biotina. Por que a deficiência da B9 pode provocar anemia macrocítica? Quem que é B9? B9 é quem? Ácido fólico? Ácido fólico. E por que você poderia ter uma hemácia aí maior, uma hemácia de maior volume, e uma deficiência dessas hemácias também, né? Menos hemácias, mas as hemácias que tem são macrocíticas, hemácias grandes. Qual que é o problema? Na divisão? Uhum, exatamente. Então, a B9, o ácido fólico, e a B12 também, né? O ácido fólico, a B12,
são importantes para a duplicação de DNA, ou seja, são importantes para a proliferação de células. Então, você pensar em proliferação de células na medula, como é que você vai produzir pró-eritroblastos, né, os eritroblastos para a produção das hemácias, se você não tiver essas duas vitaminas, a B9 e a B12, tá? Aí as hemácias crescem, mas não se dividem. Aí não adianta, né? Qual que é a outra etiologia da macrocítica? B12, né? A deficiência de B12 ou de fator intrínseco. Então, lembra da história do fator intrínseco, né? Que é importante para a absorção da B12. Aí vamos para 6. Por que indivíduos que submetem gastrectomias podem desenvolver anemias macrocíticas? Qual que seria a anemia aqui? Eu coloquei que não dá para ler. Anemia macrocítica e microcítica. Agora tem as duas aí, né? Qual que seria o problema? A falta do fator intrínseco? Para macro, né? Que aí você não absorve B12. E para micro? Qual que seria a relação? Porque quando a gente tem uma parte do como é que chama, gente? Não é do intestino, do estômago, que libera uma substância que é um condicionante para absorção da vitamina lá no intestino. Tá, Tem um mas receptor específico. Não, mas isso aí é da B12. Eu Esse vou é o ver fator, aqui, é o fator intrínseco escrevi B12. esse negócio, só que Olha a só, bateria tá muito. não tem problema não. Olha só, o fator intrínseco e B12, né, quando você, o estômago, né, tem células principais ali que produzem fator intrínseco, e o fator intrínseco é essencial para fazer a ligação com a B12 e você absorver B12 lá no ilho. A questão é a seguinte, então assim, se você faz uma gastrectomia, você pode fazer retirada de parte dessas células, dessas glândulas. A mesma glândula que produz fator intrínseco, produz HCl. Então, na hora que você retira parte do estômago, fazendo uma gastrectomia, você pode perder também parte dessas glândulas. Então, tanto a produção de fator intrínseco quanto a produção de HCl pode estar reduzida. No caso, fator intrínseco, então você teria uma deficiência na absorção da B12. Mas e a falta do HCl? Compromete o quê? A destruição de bactérias quando o alimento chega? Sim, mas eu quero que você relacione com uma anemia microcítica. O principal tipo de anemia microcítica é deficiência de ferro. Pronto, agora já dei a chance aí, já dei o link. O ferro é utilizado para a produção de hemoglobina, né? Sim, mas o que tem a ver HCl e ferro? Manter na forma de íon ferroso? Isso, exatamente. Olha só. O íon férrico, que está presente em vários alimentos, né, principalmente os alimentos de origem vegetal, ele não é absorvido pelo intestino. Para você absorver, você tem que se transformar em íon ferroso. E essa transformação, essa redução do férrico para ferroso, ela acontece em meio ácido. Tem que ser um meio ácido. E quem faz a conversão é a vitamina C ou ácido ascórbico. Então, você precisa da vitamina C, mas precisa do meio ácido também. Aí você consegue converter 3+ em 2+ para absorção. Se você tem uma deficiência de HCl, em função de uma gastrectomia, você pode comprometer essa redução e, consequentemente, a absorção de ferro. E aí a pessoa pode desenvolver um quadro de anemia ferropriva, que é microcítica. As hemácias são pequenas, tá? Em função, a maturação fica alterada porque tem pouca hemoglobina. Como tem pouco ferro, vai ter pouca hemoglobina. Então, se altera a maturação, a hemácia fica pequenininha. Entenderam? Sim, professora. Ok. Prof, Diga. você falou que precisa do meio ácido e de ácido ascórbico, que é a vitamina C? Isso. O ácido ascórbico converte
o ferro 3+, em 2+, vitamina C. Obrigada. Em meio ácido. Então, se a pessoa ela não tiver esse meio ácido, isso pode comprometer a absorção do ferro dos alimentos. A não ser que ela faça ingestão de alimentos que contêm o ferro 2+. Então, se ela já fizer a ingestão de alimentos com ferro 2+, por exemplo, carnes, né? Aí até que não tem tanto problema. Agora, os vegetais que têm ferro 3+, fica complicado. Você vai comer um feijão, por exemplo, você tem uma dificuldade de absorção desse ferro. Tá bom? Vamos lá. 7. Por que indivíduos diabéticos podem desenvolver escorbuto intracelular? Tem vitamina C no sangue, mas ele desenvolve um escorbuto intracelular, principalmente em fibroblastos. Então, assim, você compromete aí o efeito do fibroblasto por causa disso. Lembra que o fibroblasto é o produtor de matriz extracelular, né? Grande produtor de colágeno. Qual que é o problema aqui? Porque em diabéticos a gente tem uma alta de insulina, né? Então, tipo, se a gente tem Insulina não, de glicose. de glicose, perdão. A gente Uhum. tem um aumento de glicose. Sim. Como a gente tem uma estrutura química muito parecida da vitamina C com a glicose, significa que vai existir uma competição entre as duas. E como tem muita glicose, significa que a diminuição da vitamina C vai ser por causa desse fator de competição de entrada, que pode causar escorbuto. Exatamente. Tá? Então, você tem uma competição entre a glicose e a vitamina C para entrada nas células, e isso pode comprometer várias células, inclusive o fibroblasto. Então, aqui, ó, que reação importante nos fibroblastos é dependente da vitamina C? Eu falei agora há pouco. Produção de colágeno. Isso, produção de colágeno. Então, assim, o diabético, por exemplo, ele pode ter uma alteração no fibroblasto com redução da produção de colágeno. Então, o processo de cicatrização do diabético, ele pode ser afetado, inclusive, por isso. Então, quando nós estudamos mês passado, a gente falou de glicação de proteínas. Lembra? Nós discutimos glicação de proteínas, nós falamos do efeito tóxico da glicose, e aí, na época, eu falei assim, eu expliquei para vocês por que o diabético cicatriza mal, na questão da circulação, da glicação de citocina, quimiocina, fator de crescimento, sistema complemento. E além disso, né, o produtor de colágeno, que é o fibroblasto, né, quando você tem um excesso de glicose, essa glicose compete com a vitamina C, e aí você tem uma entrada menor para a produção de colágeno. Então, a produção de colágeno também pode estar alterada no indivíduo diabético, o que pode afetar a cicatrização. Beleza? Vamos lá. 9. Por que a retirada de parte do íleo pode provocar anemia perniciosa? É no íleo que a gente tem um receptor para o fator intrínseco que está levando a B12. Então, Exatamente. a gente não vai ter absorção de B12, vai sair nas fezes. Então, é por isso. Exatamente. 10. Por que a deficiência da B12 pode provocar alterações neuronais? Você tem parestesias, tem gente que tem até paralisia. Às vezes o paciente chega lá no neuro com paralisia, não sabe por quê, e geralmente ela é uma doença genética. Então é muito importante sempre fazer uma avaliação dos antecedentes familiares, tá? Então tem a deficiência de B12, né? Ou seja, anemia perniciosa. Por que pode causar essas alterações neuronais? Tem a ver com o quê? É porque é necessário para a manutenção da bainha de mielina. Exatamente. Mas esse quadro tem reversão? Quando chega assim no neurologista com paralisia, essas coisas todas? Sim, se for B12, tem que entrar com B12. Tá? Então, por exemplo, se for um problema de fator intrínseco, tem que entrar com B12 injetável. Se for só a questão da B12, às vezes tem que entrar com a B12 na alimentação. Então, geralmente é o fator intrínseco, né? Aí a pessoa recebe a B12 por via injetável. E tende a reverter, tende a melhorar.
se for só isso. Então, às vezes, a pessoa não tem uma doença degenerativa do sistema nervoso. Às vezes, ela tem uma deficiência de B12 que está comprometendo aí a manutenção da bainha. Aí a pessoa começa a ter... Às vezes, os primeiros sintomas são lentidão de movimento, depois ela começa a ter dormências, depois ela pode chegar até paralisias. Tá bom? Qual vitamina é utilizada na produção de NAD e NADPH? Essa é fácil, né? Qual que é? NAD e NADPH? B2, B3. Uhum. NAD é niacina, né? Você falou duas? Ah, B3, tá. Uhum. Eu vi você falando B2 e B3? Não, eu falei B2 e B3. É B3, né? A niacina. Mas a B2, ela não é necessária para riboflavina? Ah, não, pera. Isso, mas aqui, eu não perguntei de FAD. Se eu tivesse falado FAD, aí você tá certo. Se eu tivesse perguntado assim, do FAD, né? Aí também entraria, né? Mas aqui é só o NAD e NADPH. São dois. Mas os dois usam niacina. Ó, beriberi nós já discutimos. A gente já discutiu isso aqui. Só aqui, ó, qual patologia está associada à deficiência de B3? Pelagra, prof. Isso, pelagra. Exatamente. Vamos para as lipo agora. Lipossolúveis. Qual a importância da vitamina K para coagulação? E agora que a gente... Esse aqui é fácil, a gente acabou de falar, né? Qual a importância da K para coagulação? Ela é necessária para produzir fator de coagulação 3, 9, 10. Não, 2. Ah. 2. 5. 11 e 12, né, não? Ai, confundi, foi tudo. Eu acho que é isso. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Mas eu tenho certeza. Tenho certeza da 2 e da 5. É porque são vários fatores que são produzidos pelo fígado. Por exemplo, o 7 1 né? Mas nem todos dependem da vitamina K. Deixa eu abrir aqui que eu já... Prof. Diga. Eu tinha colocado que ela... Aqui, ó, é 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. Se a gente for especificar, né? Mas, na verdade, assim, fator de coagulação. Isso, a Débora colocou aqui. 2, 7, 9, 10. Pode perguntar, Bárbara. Eu tinha falado que ela funciona como um cofator para as reações que produzem fator de coagulação. Tá certo também? É isso, né? Isso, perfeito. Não precisava especificar quais fatores, tá? Mas já que a gente especificou, então, na verdade, é o 2, o 7, o 9 e o 10. Porque o 3, ele é um fator produzido por plaqueta, então não podia ser o 3. O 4 é o cálcio. Então, o 1 não depende, o 1 é o fibrinogênio, então não poderia ser o 3, tá bom? Então, conserta aí. Mas não precisava especificar por agora. Isso aqui é matéria da Fisiomédica 2, vai demorar ainda, a gente vai chegar lá. Qual o mecanismo de ação da varfarina, Marevan, o anticoagulante Marevan? Parece com a vitamina K, né? Então, se a varfarina é um anticoagulante, significa que, por parecer com a vitamina K, vai causar uma competição. Com a vitamina K, reduzindo a produção de fatores de coagulação. Então, o mecanismo dela é de redução de fator. Uma vez me perguntaram por quê, e aí eu repasso a pergunta para vocês, por que que numa pessoa que tem trombose, que chegou no hospital com trombose, você não trata de imediato com varfarina? Já que é um anticoagulante, por que que eu não trato a pessoa que acabou de chegar no hospital
com sintoma de trombose, por que eu não trato essa pessoa com varfarina? Interação medicamentosa? Não, não. A pessoa já está com trombose, já está com sintomas de trombose. Se você der Marevan, concorda que vai só reduzir o fator? Quer dizer, vai demorar. Você vai reduzir a síntese de fator. Você tem que tratar o que já está acontecendo. Então, a pessoa já está com ativação dos fatores no sangue. Não adianta eu ir lá e reduzir a produção agora. Eu tenho que neutralizar o que está acontecendo ali no vaso. Por isso que eles entram com a heparina. Porque a heparina, gente, ele é um tipo de anticoagulante que ela vai direto no ponto. Ela vai lá no sangue e neutraliza fatores. Ela inativa fatores de coagulação. Porque aí o processo de trombose cessa, ele para. Tá? Não é que você vai, não existe assim, não vai degradar trombo, não. Heparina não degrada trombo, varfarina não degrada trombo, então assim, você não degrada aquela rede de fibrina que a gente tem ali, tá? Que é o coágulo, por exemplo, né? Você não faz isso, você não degrada, mas você vai evitar que cresça. Então a ideia, por exemplo, a pessoa chegou com o início de trombose, chegou lá com sintomas de trombose, você vai parar, aí você para a coagulação. Aí parou, o trombo não cresce. Só que aí você tem que aguardar para ver se o organismo consegue absorver aquele trombo, né? Ou então a gente entra com uma substância que degrade o trombo, aí é outra coisa, é outra substância, que tem nada a ver com isso aqui. Entenderam a história? Então, assim, nem todo anticoagulante, ele é usado de forma, assim, aguda. Tem alguns que é para forma mais aguda, a pessoa acabou de chegar com trombose ali, eu quero tratar com a trombose, então você dá um que vai direto no ponto, vai lá no coágulo, vai ali no sangue, e inativa os fatores, lembra que eu falei com vocês assim, os fatores de coagulação, eles circulam de forma inativa, mas são ativados quando necessário, ou ativados em patologias. Então, no caso de uma pessoa que está com trombose, ela teve ativação, desnecessária, mas teve. Então, se eu dou lá heparina, por exemplo, a heparina vai lá e neutraliza, inativa os fatores que foram ativados, e aí você reduz o crescimento do trombo. Né? Aí depois, vocês vão entender isso na Fisiomédica 2, a gente tem um sistema que vai lá e degrada. A gente mesmo tem um sistema capaz de degradar o trombo. Quando ele não funciona muito bem, aí você entra com a medicação para degradar o trombo. Ok? Andréia, Sim. mas no caso desse Marevan, é porque ele vai demorar a atuar, né? Lá no Sim, trombo, né? justamente. A pessoa já está com o trem ali, já está o trombo crescendo. Então, você vai demorar. Então, não é interessante agora. Depois que a pessoa faz o tratamento agudo, né, que já melhorou o sintoma, tal, aí sim, o paciente vai tomar em casa o Marevan para evitar que novos trombos apareçam, né, para E aí evitar. aí ele seria para prevenção, né, desse Sim, paciente. sim, exatamente, prevenção, tá? Exatamente. 19. Por que a colelitíase e o uso de antibióticos pode provocar deficiência da vitamina K? Fácil quando se sabe, né? Vitamina K K2 é produzida por bactéria lá na flora. Então, com o uso de antibiótico, a gente tem morte dessas bactérias. Então, vai parar de produzir. Uhum. No caso da colelitise, eu imagino, eu não lembro muito bem dessa parte, mas eu acho que é por causa da relação que tem com ela ser lipossolúvel, é o caso do colesterol, né? Então, nesse caso, vai afetar também. Passou perto. Passou perto. Ficou pendente aí uma parte. Vai, quem me ajuda aí? O Yuri foi perto. Essa é a segunda parte da colelitíase. Quem me explica? Também não lembro não, professora. Essa parte também sumiu. Lembra não, Júlia? Bárbara? Prof, essa me Lembra. pegou, viu? Galera, Juan? E aí?
Ninguém lembra? Olha só, a vitamina K, ela é lipossolúvel, né? Ela é lipossolúvel. Então, para você fazer a absorção, primeiro você tem que liberar ela dos alimentos. Para isso, você precisa de sais biliares. Sais biliares. Então, eu preciso do processo de emulsificação. Agora lembraram, né? Agora lembraram. Então, uma obstrução, um cálculo na vesícula compromete. Vamos lá. 29, não, 20. Como é feita a regulação da enzima 25-hidroxicólicalciferol 1-hidroxilase? A vitamina que ativa, a vitamina não, a enzima que ativa a vitamina D. O que regula? Quem que ativa essa enzima? Níveis reduzidos de fosfato e redução de cálcio sérico. Exatamente. Mas qual que é o hormônio que estimula essa enzima? Hormônio da paratireoide, né? Exatamente, o hormônio da paratireoide, PTH. Exato. Cite efeitos do calcitriol, uma vitamina D ativa. Manutenção dos níveis de cálcio, né? Aumento da produção e da expressão dessa calbindina. Isso, que aí também provoca maior absorção de cálcio, né? No intestino. E a deposição óssea, né? Que aumenta. Deposição óssea em doses fisiológicas, né? Então, ela pode ter uma deposição óssea em doses fisiológicas. E ela também promove uma reabsorção de cálcio a nível renal. Tá? Retém cálcio no organismo, tá? A nível renal. E a última, cite funções da vitamina A. X, Y e Z, vamos lá. Ela é importante para... Produção de pigmento. Vai lá, Bárbara. Vai lá. Ju. Cada uma fala uma, vai. Fala uma aí, Bárbara. Produção dos pigmentos dos cones e bastonetes. Isso, agora você, Júlia, fala outra aí. Participação na reprodução, né? Na espermiogênese. Exatamente. Mais alguma? E no sistema imune. Isso, exatamente, tá? Bom, então fechamos aí, tá, gente? Semana que vem nós começamos integração de metabolismo. E eu já até coloquei o arquivo lá no Canvas, que seria primeiro metabolismo em jejum, depois metabolismo no estado pós-absortivo, e depois metabolismo diabetes mellitus, e depois a gente vai metabolismo durante a gestação, e se ainda der tempo durante a lactação, tá? Essa é a nossa previsão agora de término de matéria. Tá? A última matéria de bioquímica de vocês, essa parte integrativa, tá? Eu acredito que vai ser muito interessante também. Fechou? Então, bom resto de semana para vocês. Bom feriado, que eu tenho um feriadinho na plena quinta-feira para a gente curtir, no meio da semana praticamente, né? Para dar uma descansadinha dos neurônios. E aí, semana que vem, estamos juntos aí de novo. Semana que vem é aula, né? A prova de vocês está distante, né? Graças a Deus, né? Eu não terminei de corrigir ainda, não. Hã? É só na outra. Na outra? Sim, já? Semana que vem é a outra. Sério? Mas depois a gente tem aula de novo? Tem, não tem? Tem. Porque dia 31 do próximo mês a gente ainda tem aula? Porque, igual, por exemplo, eu acho que a gente marcou prova, mas em função das outras provas, para não ficar muita prova na mesma época, né? Mas a gente tem aula ainda, porque seria interessante a gente, pelo menos, dar uma... Igual essa parte aí de metabolismo da gestação, né? Se a gente conseguir chegar lá, eu acho que é legal. Então, mesmo que não caia na prova, mas é muito interessante que a gente consiga chegar nesse ponto, né? Que aí, assim, a aula que vem o metabolismo, os três, né? Porque não é muito demorado, não. Jejum, pós-absortivo, diabetes mellitus, esses três, né? Na semana que vem. Agora, depois, mesmo depois da prova, eu acho legal a gente ter aula ainda,
né? E aproveitar para ver esses conteúdos, porque não dá tempo de ver na físio, e em outras matérias também vocês não vão ver, porque vocês vão ver outros aspectos da gestação, né? Não a parte bioquímica, tá bom? Gente, boa semana, então. Beijo para todo mundo. Beijo, professora. Obrigada. Obrigada, gente. O feriado, obrigado. Deus é pai, não é padrasto. Como é que é? Aproveitar o feriado, porque Deus é pai, não é padrasto. Com certeza. Final de semestre é o que a gente mais precisa. Um feriadozinho para descansar os neurônios. Bastante. Com certeza. Beijo, gente. Tudo de bom, tá? Até mais. Falou. Até.